Eu desejo cumprimentar a todos os servos e servas de Deus nesta manhã, com a bendita paz do Senhor, e gostaria de dividir uma palavra que eu recebi do Espírito Santo nessa madrugada. Todas as madrugadas eu tenho recebido uma palavra de Deus e já faz algum tempo, e tenho procurado sempre colocar em prática essa palavra. E quando assim aprove a Deus colocar pessoas para que eu possa transmiti-la, assim tenho feito. Então, nesta manhã eu senti no meu coração um desejo forte de compartilhar com os amados uma palavra bem conhecida de todos. Deus falou comigo nessa madrugada. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, que nos diz assim o texto sagrado: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando o Senhor Jesus está falando nesses versículos, o contexto dessa palavra, Jesus está falando sobre os falsos profetas, sobre aqueles que aparentemente parecem ser e não são. E ele chega a dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E uma palavra bem de peso, né? Porque traz um peso de condenação a ponto de ele dizer que não entrará no reino dos céus, ou seja, não terá salvação. E ele faz um relato a respeito dos dons, ele faz um relato a respeito de manifestações que acontecem nessas pessoas, e no entanto ele chega a dizer: Não vos conheço. Ele fala que estes profetizam, expulsam demônios e fazem milagres em nome dele. Mas, no entanto, ele chega a dizer: Não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. E aí depois ele conclui dizendo: Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras? Essas palavras de vigilância, de advertência, de cautela com respeito a esses sinais, a esses prodígios que virão acontecer usando o nome de Jesus. E, no entanto, ele diz que não conhece as pessoas pela sua vida de iniquidade. Então, eu entendo nesse contexto que o Senhor Jesus está dizendo que nós precisamos ouvir essa declaração, essa advertência, de não nos deixarmos levar por coisas que aparentemente parecem ser e, na verdade, não são. E o Senhor Jesus deixa o segredo para que nós venhamos saber sobre os que realmente são. Ele chega a dizer que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. E veja bem que quando ele fala da árvore má, ele diz que essa vai ser destruída. E, no entanto, ele diz assim: toda árvore que não produz bom fruto, ou seja, uma árvore má, é cortada e lançada no fogo.
E aí temos o entendimento, quando ele fala logo à frente a respeito de que ele vai dizer que não conhece as pessoas e que não vão entrar no reino dos céus, que esse fogo será o fogo da condenação eterna, a separação eterna de Deus. Então ele diz: pelos seus frutos conhecereis. Mas que frutos seriam esses que nós poderíamos entender quando o Senhor Jesus falou sobre o homem que constrói a sua casa, o homem que edifica a sua família, os seus negócios, o seu ministério, sobre a palavra de Deus, sobre esse ensinamento do Senhor Jesus, de não se deixar levar por sinais que vão enganar a muito nos últimos dias. Ele fala: o segredo está em você conhecer os frutos. E aí então a diferença de uma vida que vai suportar essa tempestade, uma vida que vai suportar esse vento que porventura, com certeza, sopra na vida de todo aquele que está sobre a terra, essas torrentes de águas que vêm, no entanto, ele diz que essa casa não vai cair. Mas e qual é a razão dessa casa não cair? A razão está no fundamento em que ela foi construída. A razão está que ela foi construída sobre a rocha. Esta é a certeza de uma vida que realmente vai estar firme quando essas coisas acontecerem. Essa é a importância de edificar sobre um alicerce certo e firme, que não haverá falhas nessa construção. Quem é essa rocha? Essa rocha está em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11. Essa rocha é Cristo, é o Senhor Jesus. E é Ele que é o fundamento para a nossa vida. Ele que é o fundamento para que tenhamos uma vida firmada em meio a tempestades, a ventos, a torrentes, a desesperos e a qualquer outra coisa. Precisamos estar com a nossa vida fundamentada na palavra de Deus, para que não venhamos cair, para que não venhamos tropeçar, e nem tampouco sermos enganados com sinais e prodígios que nos últimos tempos também virão para enganar a muitos daqueles que o Senhor tem escolhido. Essa foi a mensagem de alerta aos discípulos e também trazendo hoje na nossa vida, na nossa prática diária como cristão. Também podemos concluir que isso é extremamente importante para que não sejamos enganados. Porque, ao contrário daquele que ouve as palavras, mas não as põe em prática, ele é um homem insensato. E a diferença desse homem que não ouve, que ouve, mas porém não pratica, não dá ouvidos, é que o fundamento dele é um fundamento incerto, não firmado. O Senhor Jesus disse que esse homem sensato é um homem que construiu a sua casa sobre areia. Então, ele chega a dizer que quando vem essas adversidades sobre essa casa, acontece que ela vai cair. Não só cair, mas ele chega a dizer que ela caiu e grande foi a sua queda. Então, que nós venhamos ouvir, mas colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Não darmos ouvidos a qualquer espírito, não darmos crédito a qualquer espírito, mas antes provar os espíritos e ver se realmente eles procedem do Pai, como
o apóstolo São João escreveu, para que realmente nós venhamos ter a certeza de que estamos construindo num alicerce firme. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 1, nos diz o texto sagrado: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E era justamente sobre isso que o Senhor Jesus estava falando, sobre esses falsos profetas. Queriam realizar grandes sinais e prodígios e maravilhas. E hoje, a maneira mais fácil de ser enganado é através de um sinal. Seja ele qual for a magnitude do sinal. Não se procura ver a veracidade dessa manifestação, ver se realmente é bíblico, é histórico na vida da igreja, se isso tem fundamento, se isso tem base, se isso tem objetivo, porque muitas das vezes acontecem alguns sinais que não tem muito nexo, não tem muita fundamentação, principalmente bíblica nem histórica, e não tem muito sentido e propósito no sinal realizado. E essa será uma artimanha muito usada por Satanás e todos os demônios nesses tempos do fim. E é através disso que Satanás vai enganar muitos, através do falso profeta e da besta, porque ele sabe que os sinais enganam pessoas. As pessoas vivem correndo atrás de sinais. Em meio às dificuldades que enfrentam, acabam buscando. E nessa busca desenfreada, muitas das vezes são enganadas com espíritos que não procedem do Pai. É uma palavra que a gente fica a pensar. Como que pode uma pessoa que ensina no nome de Jesus estar sendo usada pelo inimigo? E esses dias atrás até a gente estava conversando com o irmão e ele me disse, mas ele estava falando em nome de Jesus, ele estava com a Bíblia, irmão. E agora, pastor, era um demônio, então? Irmão, a gente sempre tem que usar como base a palavra de Deus. O princípio nosso, o fundamento, Jesus estava dizendo aqui, é a rocha, é Cristo, é a palavra. Para que nós venhamos saber se esse espírito procede ou não. Então precisamos provar esses espíritos para ver se realmente eles são de Deus ou não são. E Jesus falou que o homem prudente é aquele que ouve e pratica. Mas antes ele estava dizendo no contexto que esses falsos profetas, a maneira de conhecê-los seria pelos frutos. Porque a árvore é conhecida pelos frutos. E então, quando nós olhamos para o livro de Gálatas, entendemos esses frutos, que são nada mais, nada menos do que os frutos de uma pessoa que tem o Espírito de Deus. De uma pessoa que já nasceu de novo. E a Bíblia chega a dizer, em Gálatas capítulo de número 5, Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que frutos são esses? Para que nós venhamos a identificar se tal profeta é de Deus ou não. Se tal manifestação é de Deus ou não. E aqui fala sobre
o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Estes são dos frutos que precisam haver na vida de um verdadeiro cristão e na vida de alguém que professa ser servo de Deus. No entanto, ao contrário de tudo isso, existe também as obras da carne. Então essas são as manifestações daqueles que não têm o Espírito de Deus, daqueles que têm um espírito enganador na sua vida. A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, tudo isso está relatado nessas manifestações daqueles que não nasceram de novo e que andam na carne. E a Bíblia chega a dizer, carta de Paulo aos Romanos, que aqueles que andam na carne, esses tais, não podem agradar a Deus. Então, podemos deduzir que é muito fácil identificar aqueles que nasceram de novo. A Bíblia chega a dizer, Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esses tais que praticam tais obras da carne não podem agradar a Deus. Tudo aquilo que fluir da sua vida não será bênção, mas pelo contrário será maldição, será contenda, será facções, discórdias, brigas, invejas, ciúmes, orgulho. Tantos são os sentimentos carnais que certamente nos impedem de termos uma comunhão com Deus e de termos uma vida prudente e ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática e construirmos a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. Então, tenhamos cuidado e nos preocupemos com os frutos que têm saído da nossa vida, do nosso ministério. Não nos preocupando com os dons, mas nos preocupando com os frutos do Espírito. Porque o que realmente importa é o tipo ou a qualidade dos frutos que nós estamos produzindo. Nem tampouco a quantidade, mas sim a qualidade do que nós estamos produzindo. Porque não adianta produzir muitos frutos e eles acabarem todos apodrecendo ou serem frutos amargosos. Podemos comparar a uma árvore má que produz frutos ruins. Quem sabe, aparentemente, está carregada de muitos frutos. Mas se você chegar até ela e for querer experimentar algum deles, os que não estão amargosos estão bichados. Então de nada adianta essa árvore viçosa e carregada de frutos se não se pode aproveitar nenhum deles. O que realmente importa é a qualidade desses frutos. Melhor ser uma árvore não com muitos frutos, mas que aqueles que estão sejam bons, possam produzir realmente frutos bons.
Que aqueles que chegarem até essa árvore para saciarem a sua fome, a sua sede, possam sair saciados. Quando aqueles que vierem até nós buscando uma palavra, um socorro, uma ajuda, possam louvar ao Deus dos céus, através daquilo que o Senhor Deus colocou em nós, para que viéssemos a transmitir e eles possam sair realmente alegres, contentes e abençoados por tudo aquilo que o Senhor Deus tem colocado na nossa vida. Então, que acima de tudo possamos continuar louvando ao Senhor e construindo a nossa vida sobre esse fundamento que é a palavra de Deus. Sempre quando alguém me pergunta sobre tal manifestação, sobre tal coisa, eu sempre procuro usar a palavra de Deus para que não sejamos enganados. Porque isto é o que nos dá certeza de identificar se algo é ou não de Deus. E essa foi uma recomendação do Senhor Jesus aos discípulos. Para que não se enganem, para que não se deixem levar por esses sinais, esses prodígios que têm enganado tantas pessoas. Então podemos louvar ao Senhor por edificarmos a nossa vida, a nossa família, sobre esta rocha que jamais será abalada, que jamais se quebrará de forma alguma, que jamais será destruída de forma alguma, porque ela tem fundamento. Então, nós podemos louvar o Criador por todas essas coisas e saber que Ele é fiel. Bendizemos ao Senhor e louvamos porque Ele tem sido misericordioso para conosco e tem nos ensinado todos os dias a aprender o que realmente importa, a praticarmos os frutos do Espírito. Então a minha recomendação a todos que estão ouvindo esse áudio é que edifiquem a sua vida sobre a palavra de Deus. Que não se deixem levar por coisas que não têm fundamento, por coisas que hoje estão e amanhã não estão. E é justamente isso que o Senhor Jesus falou. Que os céus e a terra iriam de passar, mas as minhas palavras não iriam passar. Então edifique a sua vida sobre a palavra. Edifique a sua vida sobre o fundamento que é Cristo, que é a rocha, que é a palavra. E você não vai ser confundido. Certamente, você não será confundido. Então que a nossa vida possa continuar sempre sendo edificada sobre a rocha que é Cristo, em meio a tudo que nós vivemos e a tudo que nós enfrentamos. Porque certamente nós não seremos confundidos nestes dias difíceis que nós vivemos. Guarde essas palavras no teu coração e continue fundamentando a tua vida na palavra de Deus, ainda que você seja julgado como uma pessoa frio, um homem frio ou uma mulher fria. No entanto, o que aquece o nosso coração é a palavra de Deus, que ela é como fogo, que aquece os nossos corações em meio ao frio, que muitas vezes vem para trazer angústia, tristeza e desânimo ao nosso coração. Se nós edificarmos a nossa vida sobre a rocha, certamente não estamos livres de que esse vento, de que essa torrente venha com grande força contra nós. Mas de uma coisa é certo, de que Ele prometeu, de que nós não seremos abalados, que nós seremos guardados nesse tempo de adversidade. Assim como Deus guardou o seu povo no passado, assim como Deus guardou a sua igreja, apesar de muitos perderem a sua vida, mas receberam a coroa da justiça, a qual Ele tem preparado para todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então que nós possamos continuar
adorando, servindo com integridade de coração. E nunca nos esquecendo de onde o Senhor nos tirou e tudo que fez e faz por nós todos os dias, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso para com a nossa vida e que tem derramado sobre nós a sua graça. Convido você a fazermos uma breve oração e deixe essas palavras em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, em Teu nome, Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida, a nossa família, o ministério ao qual o Senhor colocou sobre nós. Entregamos a nossa família, o nosso trabalho e apresentamos tudo diante de Ti, a fim de que o Teu nome seja glorificado, a fim de que o Teu nome seja adorado, meu Pai. Meu Deus, perdoa nossas falhas, nossos erros que cometemos. Queremos olhar para o Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem sido bom. Aumenta-nos, ó Deus, a nossa fé. Não deixa-nos sermos levados por espíritos que não provêm de Ti, mas que possamos ter discernimento de espírito